Salve, salve, tribuneiros de plantão. Sejam muito bem-vindos à nave TribunaCast, direto de Campos do Jordão. Tudo bem, Tiagão? Tudo bem, Sérgio. Rimou, né? Campos do Jordão, Campos do Tiagão. Você tá bem, querido? Eu tô, cara. Bacana mesmo? Tô bacana, cara. E como que faz pra galerinha aí seguir a gente nas nossas plataformas, nossas redes? Vamos Simples, fácil. Galera, massa. Tudo bem com vocês? Thiago Lima na voz aí. Rapaziada, vamos fazer o seguinte. Entra lá, YouTube, tá ok? Assista nosso programa, dá um like. No finalzinho lá, compartilha, tá ok? Se você tá afim só de ouvir esse podcast fantástico, meu amigo, entre lá no Spotify, tá ok? Que você vai poder ouvir tranquilamente. E detalhe, hein? Vou pedir mais uma vez para vocês, gente, estamos crescendo diariamente, tá ok? Então vai lá no Instagram, curte lá, TribunaCast Oficial. Sérgio. Estamos crescendo, né? Estamos crescendo, Sérgio. Tem sua mãe. Minha tia agora também tá. Tia, entendeu? Minha tia. Porra, meu pai. Tem bastante gente, cara. Estamos crescendo. Não, brincadeira, tribuneiros. Nossa audiência tá elevadíssima, tá bacana. Mas vai lá. E o bate-papo nosso aqui tá muito legal. Nos prestigie, porque o TribunaCast, ele tá em conexão com a comunidade. Sim. Esse é o nosso papel, o nosso propósito. E por falar em propósito, hoje nós temos um belíssimo convidado, né, que vai falar sobre temas assim... Eu acho que eu vou até fazer uma consulta. Eu também. Temas assim altamente relevantes, né, para a sociedade, né? Também dizer que por conta da pandemia também isso... Fato. Nossa, é fundamental que ele hoje esteja aqui para nos ensinar, para nos explicar, para nos orientar, né, de como nós devemos tratar da nossa saúde mental. Então eu vou me permitir hoje aqui, viu, Tiagão? Vai lá. Fábio, a usar o óculos, porque fica à vontade, a cegueira é total, né? Então, gostei da Você não anda muito sério. Deixa eu apresentar aqui o nosso convidado especial de hoje, natural do Rio de Janeiro, aos 3 anos de idade, mudou-se para Natal, no Rio Grande do Norte. Aliás, é um lugar maravilhoso, eu imagino. Quero ir. Paraíso. Psicólogo clínico especialista em dependência química pela Faculdade de Medicina e Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, renomada Unifesp, né? Há 12 anos é psicólogo no Hospital São Camilo, aqui em Campos do Jordão, atuou no Centro de Atenção Psicossocial, no CAPS, importante a gente falar disso. Foi vice-presidente do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, né, que é o COMAD, atuou no Exército Brasileiro em Roraima, né? Onde fez cursos de sobrevivência na selva, atuou por 4 anos na Polícia Militar, também em Roraima. E é o nosso querido palestrante, realiza palestras em todo o Brasil, né, onde aborda temas de valorização da vida e capacitação do programa de abordagem intensiva ao tabagismo. Quanta coisa, hein, Fábio? Opa. Seja bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, Seja boa noite. Um grande prazer tê-lo aqui, Fábio, um grande prazer mesmo. É meu. Né, para a gente tratar de um assunto que é muito sério, que é a saúde mental. Né? Nós temos aqui em Campos do Jordão, Fábio, e eu sei que isso é uma questão mundial, né? Mas em Campos do Jordão nós temos um índice elevado de suicídios. Né? Ainda nós não temos dados, estatísticas, inclusive eu faço aí uma cobrança aqui, pessoal, ao sistema para que possam, né, lidar de maneira mais firme, mais séria nisso, né, porque aí acaba sendo uma ausência clara de uma política de saúde pública. E o que se dá isso? Por que nós estamos tendo tantos suicídios na cidade? Em primeiro lugar, boa noite. Obrigado pelo convite. Muito satisfatório estar aqui para poder falar sobre isso para a cidade e principalmente um assunto tão de suma importância, né, para a manutenção do equilíbrio de uma vida saudável, né, que é a questão do equilíbrio da saúde mental. Já dizia a antiga
a frase mente sã, corpore sã. Então, assim, o meu corpo só vai estar são se minha mente estiver sã também. E sobre a questão que você perguntou do suicídio, o suicídio é um fenômeno antropológico, é um fenômeno que ainda é pouco falado, né, porque suscita assuntos muito dolorosos, né? suscita questões de vergonha da família também. Então, isso, as pessoas, quando não falam sobre um assunto, esse assunto fica obscuro. Sim. E o que tira o ser humano do obscurantismo é o conhecimento, né? E existe também questões de predisposição, né? Por causa de alguns sofrimentos psíquicos, de algumas questões algumas questões mesmo de patologias, né? Existem essas questões, mas o Freud já falava, né? No mal-estar das civilizações, o que adoece o outro é o meio. E um meio em que eu vivo, em que criminaliza o sofrimento psíquico, como se fora, sei lá, a escolha da pessoa sofrer de algum distúrbio ou de algum transtorno psíquico, esse meio que criminaliza isso não encoraja a pessoa a tratar, a falar. Ela né? se prende um pouco, E né? aí, assim, a bomba acaba explodindo de formas disfuncionais, como o suicídio. O suicida nada mais pensa, né, e o suicídio nada mais é do que uma solução definitiva para problemas que nunca é definitivo. E aí, nesse sentido, quando a pessoa não fala, se a gente vive num meio em que não incentiva a pessoa a falar, os comportamentos eles acabam explodindo e às vezes, né, Chega à fatalidade. Mas Fábio, quais são os sintomas disso? Tem como Como é que, prever isso? até Sintomas? quando se dá que puxou o gatilho, vamos colocar assim, a pessoa não aguenta mais e ela comete. O que se dá isso? É sobre drogas? É depressão? O que é para a pessoa chegar a esse ponto de desespero e querer perder a vida? Então, cada caso é um caso, assim, a gente não... Como a gente, aqui em Campos do Jordão, a gente não tem ainda números, né, mesmo porque é um assunto que a gente geralmente não investiga sobre, porque são assuntos muito dolorosos, são assuntos, até mesmo investigar se na família há casos. Quando a gente vai para a literatura, a gente vê que é batata, sempre que há algum caso de suicídio da família, alguém bem anterior, pode ser ou da família paterna ou da materna, já houve também. Então você acha que existe uma predisposição a isso? Eu não posso afirmar uma questão dessa porque eu não tenho dados, mas que se fala e que se há às vezes um entendimento que possa haver, sim. E essas predisposições, quando a gente diz, são predisposições de pessoas que têm o quê? Sofrimentos psíquicos, alguns distúrbios, né, alguns transtornos e hoje vamos se falando, né, hoje está em dia o transtorno borderline, mas assim, outros tipos de transtornos, até o transtorno, os transtornos de atenção também, o TDAH. Então, um transtorno, quando não tratado, ele transtorna ao ponto que pode chegar a um ponto meio fatal e tal. E eu achei deveras pertinente falar sobre esse assunto, porque a gente ainda está em clima de pós-campanha de Janeiro Branco. Sim, aqui, gente. Estamos Isso. aí, hein? Muito. Então, assim, é bem pertinente falar sobre essa questão, porque no Setembro Amarelo a gente fala sobre saúde mental, focando na questão do suicídio, né? E já o Janeiro Branco, a gente fala no sentido
da saúde mental no geral, do Do equilíbrio. equilíbrio. Né? E aí isso a gente pode, quando a gente fala no geral, a gente fala sobre burnout, a gente fala sobre as campanhas de conscientização de que o cérebro, né? Porque é muito importante a gente entender que o cérebro é um órgão do nosso corpo igual ao fígado, ao pâncreas, e que esse cérebro, né, esse órgão, às vezes, pode precisar de alguma intervenção. E que isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. Né? E aí, com isso, a gente entra no quesito da psicofobia. No Janeiro Branco, a gente combate muito a questão da psicofobia. O que seria psicofobia? Esse termo foi cunhado, na realidade foi usado, começou a ser usado em 2014, com uma campanha sobre saúde mental que o Chico Anísio fez quando ele assumiu que fazia. Assumiu, quando a gente fala assim, assumiu, aí a gente já também. Afirmando. Né? Não, e a gente o quê? Legitima a questão do. Nossa, assumiu. Não. Na realidade, quando ele abertamente. Tornou público, né? Abertamente, sinceramente e humanamente, porque falar sobre isso é ser humano. E aí ele humanamente falou do quão ele era humano. Né? E que foi através do tratamento psiquiátrico e psicológico, ou seja, da intervenção medicamentosa e terapia, que ele conseguiu fazer mais de 50% da obra dele. Uma obra que faz o quê? Uma obra que fazia muita gente sair da depressão. Sim. Agora imagine, né, ele sublimar a coisa, a dor, porque o sofrimento psíquico é uma questão que causa muita dor, né? E aí ele sublimar num trabalho magnífico que ele nos entregou, um humor inteligente, né? Um humor que fazia pensar. Pensar, essa é a verdade, é um humor que fazia pensar. O que a gente tem falta, né? Hoje as pessoas riem. Porque ele sofria de depressão, né? E ele, assim, publicamente, mas no sentido de virar campanha, ele foi quem primeiro falou. Sim. No Brasil, eu lembro, eu era muito jovem, mas eu lembro de uma matéria que eu li que parece que a primeira pessoa que falou sobre isso e que assumiu, e aí lá vai eu usando o mesmo termo, ou sei lá, que escancarou que assumiu a que questão buscava de tratamento, questões né? psíquicas, de transtornos, foi a Luciana Vedramini. E eu lembro que na época eu acho que ela namorava com Paulo Ricardo, que eu acho que aquela música Menina Anfetamina era até para ela, porque parece muito com a questão. E ela falou sobre isso, e eu lembro que eu vi uma matéria sobre isso. E aí depois, o Roberto Carlos, ele falou sobre transtornos, o toque, a questão das manias. Quais são os né? transtornos? O toque. Acho que o toque é o mais conhecido. Ele falou sobre isso, e aí as pessoas começaram o quê? A ver ou a sentir, porque a gente é modelo, né? A gente... os nossos pensamentos, os nossos movimentos, até a ordem do querer é por modelos. Ninguém inventa nada, né? E quando a gente vê modelos, e sei lá, um modelo que eu admiro, o camarada que fez aquele trabalho de escrever músicas maravilhosas e que continua assim, e que assume que tem um transtorno, mas que tratando, né? Todo tipo de transtorno ele pode ser tratado. E quais são, Fábio, assim, os transtornos? Os principais, são 9, mas os principais, o que a gente vê agora que está em voga, porque... Mais em evidência, né? Que seriam os transtornos de humor, né? E os transtornos... o toque, o déficit de atenção. Esses já seriam transtornos de ansiedade. Os transtornos de humor seriam depressão maior, a questão da distimia. E existe também, né, os transtornos da bipolaridade. Existem os transtornos
mais ligados à questão neuronal, cerebral, que já seria o TDAH, né? O TDAH, o que transtorno de seria déficit de atenção. Você falou em voga. Fábio, o que é burnout? Pode explicar para a gente? Porque está Boa, muito boa, em boa, voga, Sérgio, está boa. muito em voga, muita evidência isso, Verdade. e a gente não sabe diferenciar o que é. Às vezes a pessoa está lá com um estresse, está com uma ansiedade, enfim, e não dá para. Tremendo, e não dá para. E aí a pessoa acha que ela está ou com burnout, ou com déficit de atenção. Né? O que seria o burnout? Pode explicar para a gente? Então, é bem interessante você perguntar isso, porque foi uma questão muito trabalhada no mês passado do dezembro, do Janeiro Branco, que uma das manifestações de sofrimento mental seria o burnout. O burnout, ele caracteriza-se que, para caracterizar burnout, assim, são todos os sintomas de um estresse pós-traumático, ou são todos os sintomas de um pico de estresse, né? Mas ele é caracterizado que o gatilho seria a questão do ambiente de trabalho ou ligado ao labor, né? Ligado ao trabalho. Então seria assim, eu lembro que assim que surgiu, porque burnout agora está sendo falado bastante, Certo. mas assim que surgiu sempre tem um slogan assim, burnout, quando o trabalho adoece. Então é mais ou menos assim, é quando o trabalho adoece, a questão, assim como a LER, né, que é a lesão por esforço repetitivo, onde o trabalho adoece mais da questão física, o trabalho adoece também na questão psicológica, emocional, saúde mental, onde um ambiente tóxico no trabalho. Mas aí o que seria um ambiente tóxico? Um ambiente tóxico seria um ambiente onde você incentiva. Não, e quando você incentiva a competitividade, por exemplo. O que é um ambiente tóxico? Um ambiente tóxico é onde tem funcionário do mês, por exemplo. Então, mas Poxa, funcionário do mês, o que é isso? Então, assim, você está pedindo assim para um ser melhor que o outro, porque aquela você vai ganhar uma, né? tal, o quadrinho lá, aquela coisa, fulaninho fez mais, deu sangue. E aí, assim, aí quem tal. Então, isso é uma questão que pode sim incentivar o que é a competitividade, e aí um ambiente de competidores é um ambiente saudável. Causa peso. Não vai ter. Mas a competitividade mas aí o que vai empresa ter? Causa? Não, e aí o que vai ter? Vai ter lucro. Sim. Porque vai ter produção e lucro. Então, assim, quando o trabalho adoece, é a questão disso, é mais e mais e mais. E aquela pessoa que às vezes vê esse lado competitivo como algo positivo para ela? Ela ali, ela tá num caminho legal, ou você acha que aquela pessoa ali, ela tem algum problema em relação a isso ou não? Por exemplo, Então, o cara é competitivo, ele é competitivo. Né? Por exemplo, eu sou competitivo e gosto dessa buscar número e tal. E isso não me faz mal. Só que de alguma forma, para o meu companheiro, afeta esse lado de eu buscar mais e a outra pessoa ficar um pouco mais calma. Então você acha que uma pessoa que tem esse lado mais produtivo, ela pode atrapalhar ou intoxicar esse outro ambiente? Uma frase que eu uso a 3x4 é o seguinte: a diferença do veneno por remédio é a quantidade. Então depende o quão competitivo essa pessoa for. Porque assim, você viver num ambiente competitivo quer dizer que seu organismo está ligado a competir. E se eu estou a competir, eu estou o quê? Em guarda. E se eu estou em guarda, meu organismo está liberando aí hormônios e tal e tal. Então, imagine você viver o tempo todo assim. Porque é o seguinte, essa ideia de competição, essa ideia vem de uma ideia de lucro, de produção, uma ideia, né, de mercado. Sim. E onde a gente vê que a estrutura é formada para isso, para competição, para isso. Uma escola, por exemplo, é para fazer o melhor aluno, para quem tira a melhor nota. Então,
A escola, ela treina para competir. Olha, quem vai estudar mais para passar e para tirar a melhor nota? Né? Não fala em harmonia, né? Não fala em uma sociedade harmônica de uma construção tal, não. Uma construção de competidores. E isso causa, sim, adoecimento psíquico, porque eu tenho que estar o quê? Em guarda 24 horas no ar. E quais os sintomas? Quando começa, que a pessoa começa a perceber que tem algo estranho, né? Tudo bem, nós já falamos aqui da competição, né? Do excesso, do excesso de carga horária. Mas o excesso, o ambiente, né? A Um pressão ambiente, que é feita. E principalmente num ambiente tóxico, o burnout também é caracterizado por assédio moral. Também. Assédio moral. O assédio moral, ele causa bastante burnout. Eu acho que o próprio, como você destacou aí, você ter um funcionário do mês já pode meio que caracterizar um certo assédio aí moral. você premia Você vai premiar. Eu estou contratado para fazer a mesma coisa que Recebendo e o outro e tal. Mas assim, quem faz além ganha um quadrozinho lá e tal. Então isso é um ambiente de acirrar a competição, né? Na verdade, Então, não eu seria também um ambiente concordo. tão- Eu acho que, na verdade, não agrega muito. Não seria. Né? Não seria. Forçar essa competitividade, enfim. Mas se a gente tem for outro colocar hoje em lugar. dia hoje em dia as lojas de varejo, eu trabalhei em loja de varejo há muito tempo, em uma das maiores redes aí no Brasil, realmente o assédio psicológico é muito grande. Né? Aquela questão de você ter que produzir, você todo mês você tem que buscar aquele número. Uma puta pressão. É uma pressão forte. Isso realmente, com certeza, gera essa doença. E aí onde é que está a saúde mental de um E ser aí, humano? mas aí quando que o profissional, no caso do burnout, quando que o profissional ele se dá conta que, olha, agora não dá mais, eu não estou mais aguentando. O que acontece? Quando ele vai embora, ele perde o sono, ele fica sem dormir, ele tem dores no corpo. O que vai causando esse sintoma e qual é o momento, né, se é que tem um momento, dele procurar ajuda? Porque nas suas palestras você sempre destaca isso, que você tem que procurar, deve procurar ajuda. Sim. Né? Mas no caso do burnout, qual é o momento que a pessoa e o que ela sente? São dores, dor de cabeça, indisposição, como é que é? Então, os sintomas físicos, eles são todos os sintomas de um estresse, né? Então, pode sim desenvolver dor de cabeça, pode desenvolver principalmente insônia. E quando a gente desregula o nosso relógio biológico no ciclo sono-vigília, tudo o mais é desregulado, né? Porque eu não vou ter uma noite de sono reparador. E aí, se eu não reparei no meu outro dia, como é que vai estar o meu organismo? Então, assim, os sintomas físicos e pode estar também taquicardia, pânico. O burnout ele tem um leque de sintomas físicos que pode Dores? apresentar. Dores, claro, e assim, as dores... Tem alguma parte do corpo que tem a dores mais fibromialgia, fortes? então assim, você pode ficar com aqueles dores no braço, no ombro, no Travar. tensos. Depende, assim, o ser humano é muito plural, né? Então depende, mas a característica é a questão do trabalho e existe também, nos casos mais... eu já conheci casos que a pessoa, assim, tipo, quando chegava perto do trabalho ou passava perto, já começava a ter sintomas pânico. de ansiedade. Acho que cara. E São situações, hein, Sérgio, que realmente é cotidiano mesmo, cara. É cotidiano, Sérgio. como identificar que a pessoa tá com Sim, aí burnout? sobre o que tu perguntou, mas aí o cara vai perguntar... Então, assim, claro que ele vai sentindo que não tá... Tem algo normal, não tá normal. E aí a campanha que a gente sempre fala, que eu estou falando aqui, que é a questão, olha, cuida da tua saúde mental, a gente tem fases, tem que ter mais um tempo, e a gente vive numa sociedade que é criado na cabeça da gente, que a gente tem que ser super-humano. Né? Então a gente tem que ter 100% em todas as personas, na persona Sérgio jornalista, Sérgio pai de família, Sérgio. Então a gente tem
essa urgência exigida pela modernidade ou pela sociedade A exige, sociedade impõe ali, né? né? Que impõe, onde a gente tem que botar o freio e dizer, olha, calma, peraí, é assim, mas não é bem assim. Sim. Eu tenho que ver. Claro, eu não posso viver num mundo como se eu tivesse numa bolha. Né? Mas aí eu também não posso cair de cabeça e mergulhar e ficar pegando jacaré em ondas que são ondas ruins, assim, ondas que vão me levar, tipo essa exigência de ser o super bacana em tudo. Né? E isso leva a um esgotamento físico, psíquico, mental, emocional. E você acha que ele é uma pessoa como essa, ele consegue encontrar algumas válvulas de escape? Que você acha que muitas vezes Sim, sim. ele busca algumas. E isso pode estar relacionado em quê? Quais seriam umas válvulas de escape que essa pessoa E aí poderia. vai depender da cada- de falta de cada- cada um, onde, sei lá, se Uau. aquele transtorno ali está me... O cara busca drogas, Né? o E cara aí, busca claro, eu vou- bebidas. Né? Comida, né? Comida em Depende de excesso. vários. como é que funciona isso, né? Isso. Qualquer tipo de compulsão libera no cérebro dopamina, né? E aí, se eu tiver algum transtorno ali que faça com que meu nível de dopamina ela seja diminuído, eu vou desenvolver comportamentos de compulsão ou comportamentos de risco que façam eu liberar essa dopamina e meu cérebro, principalmente a questão do lobo frontal, ele vai funcionar melhor. E aí isso vai desencadeando o quê? O uso contínuo, ou a compra contínua, ou a repetição contínua, dependendo, ou assim, sempre a pessoa acha que está com fome, por quê? Porque ela vai desenvolvendo. As compulsões, elas são desenvolvidas porque elas liberam dopamina, né? E aí só que é passageiro, aí logo acaba e eu tenho que fazer novamente. Isso. Então, você falou em questão de tempo. A dopamina, ela tem um tempo previsto no organismo, mais ou menos? E aí isso eu não tenho... tem como eu não tenho definir, né? não. Você falou de dormir, né? Quanto tempo um ser humano tem que dormir Putz, para que ele possa, você faz uma pergunta difícil, gente. no dia seguinte, desenvolver normalmente as suas atividades, ter um pouco mais de clareza, de serenidade, que não sofra tanto estresse? Sempre há uma dúvida, né? Tipo, dormir 5 8 horas, horas. 6 horas, 8 horas. 4 horas. Tem gente que 4 dorme 4 horas e acorda tranquilo. Nessa questão do burnout, né? Para que possa, se a pessoa não está conseguindo dormir, tem transtornos, enfim, né? Quanto tempo é uma pessoa normal, né? Ela né, normal, ela pode... Tipo o ela, Sergião, pra ele poder. Tipo eu. Ou seja, né? pra ele dormir. Tipo, pra ele quanto dormir. tempo de sono para que no dia que vai nascer, né, enfim, a pessoa possa estar desenvolvendo melhor e ter mais saúde mental? Então, em primeiro lugar, assim, tipo, eu gosto de usar uma brincadeira com a palavra normal, né? Porque, assim, o normal não existe, né? Ah, é uma pessoa normal. Eu já não sou, A única... De perto ninguém é normal, né? Ninguém é normal, Caetano Sérgio? já- Eu não sou nada Não, normal. não, de perto ninguém é normal. Isso, já de dizia perto Caetano. ninguém é normal. Então, e aí essa questão, eu gosto de brincar, que eu disse, olha, a única coisa normal que eu conheço é aquela função lá da máquina de lavar normal. Normal. Né? Porque não existe o normal. Quem estipulou? Cadê? Cadê a lista lá do normal e que está lá e que todo mundo assinou e concordou? Olha, isso aqui é normal. Normalidade não existe. A normalidade ela é geográfica. O que é normal aqui não pode ser normal na Turquia. Sim. Bem Entendeu? colocado. Então, bem assim, colocado. não existe a normalidade. Existe o que, olha, aqui, socialmente, isso aqui é comum. Eu ia te falar isso. Então vamos Né? trocar o normal pelo homem comum. Comum, boa. Isso. Né? Um ser humano comum, quantas horas de sono? Então, vai depender do metabolismo de cada um, onde quanta quantidade de comida cada pessoa precisa. Vai depender do organismo de cada um. Né? O que a gente sabe, o que toda a literatura fala, é que é primordial a reposição. Um sono reparador, um sono onde, mas assim,
E a gente também sabe que as horas de sono elas vão diminuindo ou aumentando de acordo quando você é bebê, quando você é adulto, quando você já é mais vivido, né? Isso tem a ver também com a alimentação. Tudo tem a ver com a alimentação. Dizem que a gente... frase é do Paulo Zulu, a gente é o que come, né? Então, Né? porque então, tudo é alimentação. tem a ver, tudo tem a ver, né? Na verdade, com a alimentação. E a questão do sono também. Então, não dá para a gente aqui ficar calculando o horário, quantas horas, na verdade, 5 horas, 6 horas, 7 horas, o que é o mais comum aí, 6 horas. As pessoas estão dormindo cada vez menos. Menos, porque a gente está usando cada vez mais aparelhos que emitem luzes azuis. Sim. E aí a gente vai desenvolver o quê? Sempre o hormônio do amanhecer. E a gente tem que preparar, existe técnicas. E técnicas técnicas básicas, né, de higiene do sono. Né? Como seria Há essa uns higiene do vídeos sono? ótimos sobre isso, né? Sobre a questão dos passos a passos, tipo, 1 hora antes, um dos exemplos, né? 1 hora antes de dormir, já apagar todos os tipos de aparelhos que emitam luzes azuis. Certo. Né? E fazer a questão... Luzes azuis? Que é um tipo de luz que ela estimula o organismo a O celular, o desenvolver. exemplo. O celular, TV, Televisão, telas. Uhum. Pô, eu não consigo Em dormir, si. eu não consigo dormir, eu acho que isso é um mal da Ele, maioria. que ele fica falando boa noite, boa noite, eu não boa consigo, noite. eu não consigo dormir com a TV desligada. Não, desligada? Tenho que ligar a TV, Putz. eu tenho que colocar no rádio, eu tenho que escutar, ou eu tenho que ficar assistindo a TV, e isso não é... Eu não estou sozinho nisso, não. E eu já sou o contrário, cara. Se eu tiver barulho, cara, iluminação, já não... Não. Meu sono acabou, velho. A luz, lógico, se a luz muito clara, né? Geralmente o pessoal utiliza aquela luz mais tranquilinha, né? Mais amena, mas a TV, minha TV está no quarto e eu só durmo se eu tiver com a TV ligada. Se não tiver, eu já estou fazendo uma consulta com o Fábio. Quando Nossa, você acorda, cara. você Então, acorda Minha vida é tudo revigorado? errada. Não. Essa é a questão. Não. Com relação à questão, e é verdade mesmo, você ficar no celular, pô, a pessoa está, geralmente a pessoa está 2 horas, 3 horas da manhã no celular. Você fica vendo TikTok, você fica vendo Instagram, você fica vendo tudo, informações. Aproveitando o gancho aqui também, uma outra coisa que eu vejo que está sendo bem atual hoje é a questão de uma rede social. Da rede social realmente interferir realmente na tua vida. Sim. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Pô, vou lá, fiz uma postagem aqui, pô, do meu corte de cabelo. Putz, cara, passo o dia inteiro. Nossa, 5 curtidas, putz. Mexe. Com a saúde mental? Cara, mexe, automático. Aí você olha, assim. caraca, velho. Ô, fulano lá, 59. Meu. Você quer ser famosinho. Não tô falando, não. Tô falando, gente, eu tô falando, né, eu tô dando um exemplo aqui. Tribuneiros, ele quer, na verdade, esse é um toque, porque ele quer agora tá postando, porque ele posta pra caramba. Posta pra caramba. Curte Ele é lá, o cara pô. que ele faz isso, ele posta TikTok, tudo, e ele adora Kawaii, os likes da vida, as curtidas, entendeu? Ele Não, adora. já era o seguinte. Antes, eu já fui, mas eu tô falando por mim. Vou levantar essa bandeira aqui por mim mesmo. Eu já fui muito ligado, tá, a essa questão, principalmente em Instagram. Né, de olhar lá, putz, antes eu ter lá X curtida. Vão lá, bater lá. Eu já tive postagem de bater quase 1000 curtidas. Aí você olha hoje, Parabéns. tem poucas curtidas. Então, isso, chegou um tempo que realmente afeta você. Hoje, literalmente, hoje já me desprendi um pouco disso. Tá? Já me desprendi, eu já deixo isso mais de lado. Posto porque tem que postar, faço porque eu tenho que fazer. Mas hoje eu não fico mais tão voltado aqui. Tá? Mas isso foi aprendendo com o dia a dia mesmo. Com certeza hoje você deve receber alguns casos lá no seu consultório. A questão do quanto a gente fica viciado nas curtidas, nos likes, a gente leva em conta a questão da compulsão também.
onde existe um sistema no cérebro da gente que se chama sistema de recompensa. Esse sistema de recompensa, quando ele é ativado, né, libera hormônios de bem-estar e prazer. E esse sistema de recompensa, ele pode ser ativado com compulsões de compras, comidas, likes. Entendeu? Entendi. Então é por isso que as pessoas ficam tão dependentes disso. E isso, a gente está falando de uma questão mais fisiológica, mas existe também a questão social, a questão do parecer e do ser, onde a gente vive numa sociedade do ter Certo, e não certo. do ser. Certo. E da sociedade do imaginário, onde por que que tanta gente sofre por isso, por não curtidas e aquilo? Por causa da questão da aceitação. O ser humano, a gente precisa de pertencência, a gente precisa ser aceito, né? A gente precisa ser visto, a gente precisa se sentir numa tribo que nos acolha e que nos apoie, né? O ser humano é sociável por si só. O bebê humano é o único que, se você não for levar o alimento até ele, ele não vai até o alimento, né? O cavalo já nasce correndo. O bebê não se vira. Eu preciso saber quando que a pessoa, no caso do burnout, para a gente voltar para outras questões relacionadas à saúde mental, quando ele chega no seu consultório, né? Porque muitas pessoas elas demoram para admitir que elas estejam precisando de ajuda, que tem alguma coisa errada. No caso do burnout, como identificar que a pessoa tem aquele sintoma? Então, as pessoas elas têm dificuldade de assumir ou de admitir algum sofrimento psíquico justamente por causa da psicofobia, né? E essa psicofobia ela é incentivada. A gente tem frases psicofóbicas que a gente usa e nem percebe, tipo quando a gente ou está discutindo com alguém ou quer ofender alguém, a gente manda essa pessoa ir se tratar. Isso é muito psicofóbico. Tratamento não é ofensa, né? Assim, as pessoas gritam assim: "Ai, vai se tratar", né? Isso é uma psicofobia. A psicofobia também. Por que essa pessoa ela tem dificuldade de ir lá? A psicofobia a gente sente, em frases como: "A filha da vizinha está indo para terapia, ela tem problema". Problema todo mundo Todo tem. mundo tem. Vai para terapia quem quer resolver esse problema. Mas aí, por isso que vem assim essa dificuldade da pessoa identificar. Então, assim, para a pessoa identificar, quando, por causa de um sofrimento psíquico, ela começar a ter alterações nos ciclos, sono-vigília, alteração de apetite, alteração de humor, é batata. Então, assim, a pessoa tem que ir atrás. Quando diz assim, olha, porque a pessoa só vai atrás quando a coisa já explode. E geralmente vai atrás por quê? Ou é pelo RH da empresa que manda, porque já teve Uma situação. as situações disfuncionais, ou de falta, ou de acidentes, ou qualquer outra coisa, ou familiares. Eu trouxe aqui minha mãe, eu trouxe aqui meu irmão. Então, os familiares levam. Porque para a pessoa aí, ainda não há uma campanha que diga: olha, é justo, é válido, é legítimo você ir, você procurar ajuda, né? Principalmente nessa sociedade que prega essa coisa do homem perfeito. Tipo assim, como é que eu vou procurar ajuda se eu quero sair bonito numa foto aqui e tal, e em lugares que é fictício, e eu quero mostrar uma imagem do que eu não sou, e aí como é que eu vou assumir isso e eu estou fazendo tratamento psicológico? E como tratar esse paciente Que chega que tem burnout? Então, essa pergunta é muito delicada, porque a gente ainda, como é uma coisa, assim, ainda não tem um procedimento, burnout tem que fazer isso e tal, mas a questão da ressignificação do trabalho tem que ser feita. Existe o signo, o significante e o significado.
Então, o significado que eu estou dando ao trabalho naquele momento está me adoecendo. Então, a gente tenta, e é claro, se não for uma questão estrutural do trabalho mesmo, porque existem trabalhos estressantes, tipo profissões, existem profissões estressantes. Professores, eles desenvolvem muito. Interessante saber, É né? verdade. Sim, São aí as bombeiros. profissões aí. Professor. Barbeiros. Professores, bombeiros. Barbeiros não é estressante. Não. Barbeiro, cara, barbeiro. Só se for de não, Sevilha. Só se você fica. Mas quais são aí as principais profissões aí que causam? Jornalista, eu sei que sim. Jornalista, você também? Porra, meu. Principalmente se ele tiver que escrever uma coisa que ele não concorda. Não é verdade? Né? Então pode desenvolver. Não, então. Tal. Mas então, olha, enfermeiros, médicos, plantonistas, né? Plantonistas, não médicos de consultório, Sim. mas enfermeiros, mas também, né? Bombeiros, policiais. Então, geralmente essas profissões que requer muito, são muito estressantes. Né? Imagine o que é, sei lá, você ser um PM no Rio. Nossa, não dá, e aí, assim, pesado, então, não entrando no mérito, Não, sim. mas assim, eu estou falando de é verdade, tensão. é tenso, muito tenso. No Rio, nas grandes cidades. É tenso. São Paulo. Entrar nas Então, comunidades. existem Você- profissões que são muito Que são muito. propensas a desenvolver um estressezinho ali no labor, no fazer, né? Verdade. Pessoas que lidam com o público também são muito. E aí, aí quando a gente diz assim, vendedor que bate meta, que tem que bater meta, é muito estressante. Ó, eu posso falar por mim, eu trabalhei muitos anos como vendedor, é estressante. E uma das coisas que me fez mudar a profissão, Sérgio, Foi isso. foi isso. Você tinha alguns sintomas, algumas coisas? Cara, foi onde eu desenvolvi alguns escapes. Entendi. É verdade. Entendi. Mas assim. Mas, Fábio, e aí como? Então tá bom, mas como assim amenizar ou minimizar essa dor, né? Esse sintoma que a pessoa, para a gente voltar, para a gente seguir agora num outro tema que eu gostaria de perguntar e saber se tem alguma relação com o burnout. Como aliviar? Através de medicamentos? Existe algum segredinho para a pessoa ir tentando diminuir um pouco e melhorando um pouco a questão da saúde mental? Então, talvez essa pessoa tenha chegado já a esse ponto tentando usar de segredinhos, né? Tentando usar de atalhos, né? Então, às vezes, quando a gente faz um atalho, né, a gente pensa que faz um giro e faz um giral. E volta para o mesmo lugar. Então, o segredo para isso é o quê? Se conhecer. E onde é que eu vou me conhecer? Numa análise, numa terapia. E aí eu entender qual foi o significado que eu dei para aquilo ali e ressignificar. Ressignificar através do quê? Da fala. O Freud já falava, eu sou TCC, eu trabalho com terapia cognitiva e comportamental, mas eu não posso aqui deslegitimar uma fala tão pertinente quanto a do Freud, que ele diz que a cura pela fala, ela vem porque quando a gente faz a questão da fala, quando a gente expressa, é diferente do pensamento, quando eu penso sobre um problema. Geralmente, quando a gente tem um pensamento sobre um problema, a gente tem umas soluções meio dicotômicas, ou então ou é preto ou é o branco, né? Ou dá ou desce, ou é quente ou é frio. Entendi. E aí, quando a gente fala sobre esse problema, a gente geralmente consegue ver novas nuances sobre aquilo. A gente consegue... Não é à toa que quando as pessoas... Porque é científico, o falar é científico. Não é eu subir num banco da praça e começar a de explanar. forma verborrágica falar. Não, o falar. Quando eu vou concatenar minha fala, quando eu vou aqui usar as minhas questões cognitivas para falar, eu já uso várias áreas cerebrais quando eu só penso. Porque quando a gente pensa sobre um problema, a gente entra no sistema de ruminação.
A gente mastiga o problema, depois engole, ele volta e aí a gente vê ali. O preto e o branco, no máximo, depois que a gente rumina muito, vê o cinza. Mas quando a gente fala sobre esse problema, abre-se nuances e leques de outras cores, outros tons. Não é à toa que as pessoas dizem, ai, quando eu falo parece que eu tiro um peso das costas. O ser humano já sabia disso empiricamente. Desde sempre, as cidades poderiam não ter nada, mas tinha aquela igreja ali, tinha aquele padre que ouvia. Tinha toda a questão Então, de o um... importante é falar. Tinha Tá vendo? toda uma questão de um dogma Tirar, e tal, mas colocar Até pra bíblico, fora. foi até falar... bíblico pensar. Colocar para fora. Imagina se Eva tivesse falado a verdade. Né? Então, na É, verdade, verdade, quando você entendeu? fala isso Não, tudo se ela- da se Gênesis, ela o fala- princípio é o verbo. É o verbo. Então, assim, a É. palavra traz. Então, assim, e se eu vou ali trabalhando na minha alívio. mente, e é por isso que é importante a criação, a construção de um vocábulo mais extenso. Onde, se eu tiver um vocábulo mais extenso, claro que eu tenho um poder de palavra maior, onde a minha fala vai ser melhor compreendida, né? Porque aí se eu tiver um vocábulo assim, tipo, e a questão daquela, sabe, tá ligado no bagulho dos Pô, mano, tá bagulho? ligado? Tá, É, ó, não, doutor, assim, então, o bagulho tá... Não, e como você ninguém vai aqui saber? está falando, Você não entende nada. e ninguém está falando aqui da Meio questões de não, eu gírias. sei, Não, mas se torna- Ou aqui. Mas um exemplo, assim, tipo, Parece papo de surfista, não, né? Não, então é a Surfista questão. que tem isso, né, meu? Sei, E aí ó, eu gosto de surf, como é mas... que a gente cria um Não, vocábulo fica melhor? Lendo. uma coisa- E hoje, quem lê? Exato. As pessoas sabem hoje, assim, Mas também- ninguém lê, ninguém... Então, assim, não vai Com criando certeza. um vocábulo e onde eu possa, o quê? Pela palavra, me expressar de uma forma onde eu possa ser entendido, o outro, de uma forma assertiva, e o outro entenda também, ou então até mesmo divagar, porque hoje, gente, a gente divaga sobre atitudes, não sobre ideias. Né? Então, assim, para divagar sobre ideias, eu tenho que ter palavras, eu tenho que ter vocabulários, eu tenho que ter... E hoje as pessoas Tem que não estudar, conseguem mais nem tem que ler nem estudar. gibi. Mas por conta da tecnologia, também com que certeza. criou isso. Mas É, e aí seria a gente- interessante usar também a tecnologia para Mas a tentar gente buscar tem os livros informações. eletrônicos, a Temos gente os tem, livros, e-books, mas não é, então. também por causa também. disso. Mas é porque a gente é acostumado desde sempre ao quê? Receber tudo pronto. Tudo pronto, perfeito. Nossa, perfeito. verdade. Pronto. Verdade. A gente não Perfeito. questiona. A Não. gente, assim, como a frase da música, é programada para só dizer sim. Eu acho que nós não estamos conseguindo criar assim mais um senso crítico, né? Não tem, não há. Não tem. E vamos pegar, por exemplo, vamos pegar um gancho aqui para dizer, por exemplo, algumas gerações como a de hoje, né? Que você tem acesso à informação. Vou te dar um exemplo. Na minha época, você tinha que fazer um trabalho de escola. Eu tinha que atravessar a cidade, ir lá na biblioteca. Se eu chegava lá e aqui, ó, pegava o livro lá, a história do Brasil, e escrevia. Né, e se eu tinha um dinheirinho ali, um troquinho ainda, né, eu ia lá e tirava xerox, certo? Eu tirava uma cópia. Então, automaticamente, você tinha que ler. Né? Você não tinha o celular aí. Agora, hoje, cara, infelizmente, você vê ali, você vê aquele, tá ali, a pessoa não consegue. Ela tem uma ferramenta para buscar informação aqui e muitas vezes não sabe usar. Não sabe usar. Então, o que eu fico pensando? A geração hoje em dia vai sofrer. Vai sofrer um pouco, cara. Vai sofrer porque vai estar perdendo um pouco esse lance de você dialogar. Entendeu? Muitas vezes, se você vai... Eu pego o cliente meu ali no salão, às vezes, aí, ó, que você vai conversar com a pessoa, ela não consegue dialogar com você. Ela não tem palavras para dialogar com você. Por quê? Mas se ela terminou o corte, pum, tá aqui, ó. Entendeu? Parece que é um outro mundo. Eu gostei dessa questão assim de falar e de tentar dialogar mais, estudar, de se inteirar um pouco mais. O Freud falava, né, que a técnica dele era a cura pela fala. A cura pela Porque fala. quando ele começou a ouvir as mulheres, na época, e elas não tinham voz, por isso que desenvolviam a estreeria, né? E aí, tanto ele quanto as pacientes foram percebendo que os sintomas iam diminuindo. E eles, aí tem coisa.
né? Então aí ele começou a pesquisar isso. Então assim, o falar é importante. Gente, quando eu digo falar, é o falar para uma escuta, o falar terapêutico para uma escuta terapêutica, né? Onde é necessário para a nossa saúde mental e para manter a nossa saúde mental o bate-papo com um cafezinho com um amigo, né? Mas amigo não é psicólogo, né? Pura verdade. E aqui não querendo deslegitimar profissão alguma. A gente tem que tomar muito cuidado com pessoas que arvoram-se também a serem psicoterapeutas, faz, sei lá, um curso de coaching. Conselheiro, né? Conselheiro, Entra no Google. Entra no Google. É de entra cortar no o coração Google, essa história de coaching. Algumas pessoas, e eu não estou dizendo que não haja um trabalho de coaching sério. Sim, existe. Mas é difícil. Inclusive, existem muitos psicólogos que estão indo fazer pós-graduação em coaching e tal. Dentro disso que você falou, desculpa te interromper, Fábio, tem a ver então com a questão dos chamados influencers, né? Como você disse que as pessoas agora elas estão tão habituadas a receber tudo assim meio que de mão beijada e não está havendo esforço de absolutamente De nada. Então se cria também uma rede de tais influencers, né? Que desculpa, eu respeito isso, mas a mim não influencia em nada, a não ser que seja um psicólogo, um médico que esteja lá fazendo a sua live, apresentando o seu trabalho, tentando ajudar, né? Mas de restante, e isso acabou nessa questão do aumento de influencers, né? Das pessoas receber tudo e elas abraçarem aquilo que estão falando. Quer dizer, eles se tornam médicos, psicólogos, terapeutas, né? E a saúde mental vai Vira para o até espaço. barbeiro, tem uns aí. A saúde mental vai para o espaço. Vai mesmo. Porque se cada vez que eu ficar aqui ouvindo o que alguém tem para me falar, que não seja um profissional, né? Com relação aos amigos, o cafezinho também, a pessoa acha que é o psicólogo, que é o terapeuta, que vai conseguir resolver a sua vida. Às vezes a pessoa não consegue nem resolver a própria vida e ela está querendo. Putz, essa é boa. Essa é boa. Ela está querendo Isso é resolver verdade. a sua vida. É verdade. Então a gente tem que buscar o Fábio mesmo aí para estar nos explicando aí. Fábio, a questão tem cura? Tudo isso aí tem cura? O burnout? Fábio, Então, quando a gente fala de cura, a gente também pode falar de uma ideia de normalidade, né? E quando a gente fala questão de transtornos de personalidade, por exemplo, um transtorno de personalidade, ele não é uma patologia em si. Ele é uma forma de existência, como o cérebro dali funciona, né? E eu penso que é melhor a gente falar que tem tratamento, Sim. né, do que a cura, né? Tem Tratamento, qualquer tipo de sofrimento. E o transtorno de déficit de atenção? É isso que é chamado dessa forma? Né? TDAH. O que é né? isso? Também está muito em voga ultimamente. Quais são? Isso difere do burnout? Muito. Quais são os sintomas desse transtorno? São questões, São questões departamentos bem diferentes. No caso do né? transtorno E do assim, déficit. uma pessoa com TDAH pode, e por causa também do TDAH, desenvolver burnout. Sim. Pode Como é que é? Explica desenvolver. pra gente, Fábio. O transtorno de déficit de atenção, ele se caracteriza pela incapacidade da pessoa manter a atenção voluntária durante muito tempo em uma coisa que não seja do interesse direto dela, por exemplo. Onde as pessoas acham que déficit de atenção é uma pessoa que não tem atenção. Mas é o contrário, a atenção ele não consegue direcionar durante muito tempo por atividades que ele julgue ser enfadonhas, por exemplo. Mas aí ele também pode desenvolver o hiperfoco e passar horas em uma atividade maior do que a média, né? Horas numa atividade que ele gosta. Que com o interessante hiperfoco. isso. Então o déficit de atenção é isso,
a incapacidade ou a dificuldade dele manter a atenção durante muito tempo em uma questão. E aí isso vai implicar no comportamento, na questão mais impulsiva. Geralmente quem tem déficit de atenção são mais impulsivos, e aí se são impulsivos não deixa o outro terminar a frase. E aí isso já vai causar... A gente aqui tá tudo com déficit de atenção. Quem? Porque a gente aqui não consegue, às vezes, nós temos alguns problemas aqui. Por favor, Fábio. E aí quando a pessoa, a criança vai sofrendo durante sem entender, porque assim, quem tem déficit de atenção e não sabe que tem, é um sofrimento muito grande, porque geralmente vai ter fama de preguiçoso, né? Ah, essa criança é muito preguiçosa, não consegue e tal. Como é que funciona? Eu tenho déficit e a pessoa que está do meu lado não tem, e a gente está vendo uma aula, está assistindo uma aula, e a gente capta da mesma forma, né? A gente aprende da mesma forma o conteúdo dado. No final da aula, a pessoa que tem déficit de atenção vai estar exausta. Entendeu? Sim. Mentalmente, porque existe muito esforço para manter a atenção voluntária, né? E aí, com isso, o que é que desenvolve? As pessoas que desenvolvem déficit de atenção, elas têm muita predisposição. E quando a gente fala em predisposição, não é um determinante, né? E aí tem muita predisposição a se envolver com atividades que liberem mais dopamina. Então, assim, tem muita predisposição a se envolver com situações de risco. E aí ela procura, ou de risco mesmo físico, ou a praticar esportes de aventura, tipo balão, escalar, essas questões que liberam a dopamina, né? Situações de riscos, compulsões por compras, por sexo, drogas, álcool. Então, as pessoas com déficit de atenção, elas têm muita predisposição a desenvolver comportamentos compulsivos. Para o quê? Porque o que é? Qualquer tipo de compulsão libera dopamina no cérebro, né? E aí faz com que o TDAH funcione menos, né? Esteja menos presente. Mas aí, olha, tem tratamento, tem a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, ela pode ajudar. Tem umas técnicas novas que eu estou querendo trazer para cá, que é a neuroestimulação, que é o neurofeedback, né? E aí eu penso assim, que eu estou recebendo bastante TDAH no consultório. É isso que eu ia te perguntar. Eu estou pensando em fazer, e aí eu já fiquei sabendo do Douglas, já estou pensando em fazer um e-book, né, para gente, para gente, na realidade, atender, né, a essa demanda. Essa demanda. Porque a impressão, Fábio, que eu tenho, eu não sei, é que todo mundo tem um probleminha aí, né? Nós estamos num mundo aí... É bem interessante você falar isso. Nós estamos num mundo aí que parece que todo mundo tem um probleminha. Ou é déficit de atenção, ou é... Nossa, todo mundo... A pandemia, principalmente, mostrou mais ainda, de uma maneira mais acintosa isso. A pandemia eu desenvolvi o alcoolismo. Parece porque todo mundo desenvolveu alguma coisa. Sério, velho. Então, isso é uma coisa extremamente séria. Não, é verdade, sim. Parece brincadeira, mas não, é trágico. Foi chevette ainda. Você falou que recebe muitos pacientes no seu consultório. Você também foi diretor do CAPS aqui, né? Então, eu trabalhei uma época que a Lúcia era diretora e a gente trabalhava junto como a direção, mas eu ficava mais focado na questão do álcool, né? E do drogas, álcool, né? drogas, né? Que a gente aqui não tem um CAPS AD, mas a gente atende como, né? Inclusive... O que seria o AD, no caso? Álcool e drogas. Não tem aqui em Campos? Não, porque é o seguinte, existe questões de leis onde... Tipos de CAPS, aqui a gente tem um CAPS 1, se eu não me engano, um CAPS 1, existe um CAPS 2, o CAPS 3 e o CAPS infantil. E para que o município tenha, existem alguns números de habitantes que tem que ter. Né? Boa. E aí, inclusive, mas Campos do Jordão, ou
que tenha alguma peculiaridade que faça com que a cidade tenha. A gente tem. A gente gente tem tem. o frio, que faz com que as Sim, pessoas sim. bebam um pouco mais. Inclusive, isso é uma coisa a ser pensada. Mas, assim, a gente sabe que tudo, a questão geral do sistema, é muito deficitário. Sim. Né? Eu não estou falando é a questão geral. Mas o CAPS daqui é um CAPS que ele devolve resultados, porque o pessoal que está lá é o pessoal comprometido, é um pessoal, assim, a psiquiatra que está à frente do CAPS hoje, que é a doutora Graziella, é uma pessoa comprometida com a saúde pública, a saúde da sociedade. Mas, assim, a gente precisa, assim, claro, de como tudo, né? Você acha que falta na cidade mais campanhas? Aliás, falta, né? Campanhas e você acha que a cidade ela conta com uma retaguarda boa para esses casos relacionados à saúde mental? Nós temos uma política pública de saúde que possa tratar de uma maneira mais, digamos, afinca, de uma maneira mais séria, um assunto que é de tamanha relevância e que está levando vidas de Campos do Jordão por vários sentidos. Às vezes a pessoa ela não consegue, ela não tem alguém para recorrer, ela fica de uma maneira introspectiva. O que falta aqui para a cidade para que a gente possa estar pelo menos minimizando os impactos dessa questão da saúde, da saúde mental? Então, quando a gente fala no geral, né, no geral, essa política pública de saúde mental, ela está muito segmentada em posicionamentos diferentes. Né? Existe uma política que é uma política do SUS, que é uma política de redução de danos, uma política mais humanitária, e ultimamente havia algumas atitudes de aberturas de leitos psiquiátricos de uma forma deliberada, e a questão de se incentivar a questão de uma internação. A internação, ela é a UTI, ela é a última tentativa do indivíduo, onde as pessoas elas têm que serem reinseridas. Por isso que abriram-se os CAPs. Né? E na cidade não é diferente no país. Então, falando aqui da cidade, que é o que um espelho do país e tal, o que precisa ser fomentado e melhorado é a questão do acesso da população a leitos psiquiátricos que nós não temos. Eu tive, por último, aqui que ajudar um amigo, e na família dele a gente precisou de um leito psiquiátrico e tá difícil. Queria fazer uma pergunta. Né? Acho que é uma pergunta que muitos aí tivessem alguma situação. Gostaria de também fazer essa mesma pergunta aqui para Campos do Jordão. Vou lá, tenho um problema, passei por uma situação e vi que eu tenho um problema com drogas e eu vou lá buscar ajuda no CAPS. Qual seria o procedimento para uma pessoa aqui de Campos do Jordão que muitas vezes está precisando de uma ajuda, né? Ele quer deixar o vício lá das drogas e ele descobre que o CAPS ele tem essa função, esse peso na cidade, certo? Então, em todos os outros CAPS também. Se ele chegar no CAPS de Campos do Jordão, ele vai ter essa assessoria? Então, para eu responder essa pergunta, eu teria que estar lá no CAPS para saber como é que está funcionando agora a política lá. Mas na na época que você trabalhou, lá, como é que funciona? Claro, a pessoa é acolhida e aí a gente vai... passa pela assistente social, passa por uma todo triagem. uma triagem. Porque assim, o CAPS ele é feito por equipes multiprofissionais, onde se entende, no CAPS se entende sim a necessidade da intervenção medicamentosa, mas a intervenção medicamentosa atenua o sofrimento psíquico.
Mas o que vai dar significado a esse sofrimento são as terapias, são as reinserções, são os trabalhos que são feitos no CAPS, os trabalhos em grupos que estava sendo feito brilhantemente pelo Rafael, né? E parece que ele não continua mais na cidade, mas assim, então, assim, o CAPS ele está fazendo a questão do que tem que ser feito. Só que dentro de suas possibilidades. Dentro das possibilidades. Dentro da possibilidade. Mas a cidade ela carece Sim, Sérgio. de políticas. E aí a gente vê isso públicas. numa questão geral. O país carece. Sim, Porque foi de uns tempos para cá, sei lá, 2016 para cá, foi feito um trabalho de sei lá, um trabalho de deslegitimação do que estava sendo feito, do que vinha sendo feito na questão das políticas públicas, nas questões das leis e principalmente em saúde mental, né? E falando sobre questão de internação e direitos e tal. E houve assim uma onda, né, negacionista de práticas que já vinham sendo comprovadas e que seriam bem mais salutar para as pessoas, né, e devolver a dignidade, né, porque para as pessoas com transtornos ou algum sofrimento psíquico precisa de tratamento, não de internação. Como eu falei, a internação é a UTI, é para estabilizar, né? Os leitos psiquiátricos, eles são necessários sim, mas a gente não tem que incentivar aberturas de manicômios. A gente não tem que incentivar, já houve isso, já chega, não. Chega, isso é verdade. E aí a gente tem que agregar para tratar. Não excluir. Na sua opinião, o que falta então em Campos do Jordão para a gente poder levantar de uma maneira mais clara essa bandeira? Então, principalmente é deixar mais claro como é que é o fluxo de acesso de um paciente, porque é tudo muito assim, tipo, eu chego, aí eu vou para o pronto-socorro, do pronto-socorro já abre uma chamada e aí eu já saio do CAPS. Então, assim, o CAPS está fazendo o seu trabalho. Porque a pessoa já sai do CAPS com o encaminhamento aí pede um leito, por exemplo. Aí começa a ver a cruzes. Aí nós não temos. Aí começa, e aí como é que... Não, porque assim, mesmo não tendo, o município tem que ter leitos. Então, aí vai para outro município. E aí, para abrir isso pelo SUS, aí tem que ver via CROSS. Aí faz e tal. E aí tem que... uma coisa também muito interessante. Para essa pessoa aí, para esse leito, tem que ficar internado no postinho, por exemplo, lá de cima, que era no o complexo. Antigo S2, S3. Sim. O complexo. E aí, assim, a pessoa não quer, por exemplo. E se ela sair, os enfermeiros eles não têm como segurar. Então, se ela sair, ela perdeu a vaga, porque aí não vai. Então tem essa brecha aí, entendeu? Não tem como segurar o paciente, então o paciente aí tem que pedir de novo uma carta. E aí fica nesse looping. Fica esse, né, e aí você nunca interna o seu paciente que precisa naquele momento aquela de intervenção, crise, né? que precisa de um leito psiquiátrico, porque assim, eu não estou aqui dizendo que precisa de manicômios, mas leitos psiquiátricos para aquela intervenção ali ser atenuada e a pessoa minimamente estabilizar e compensar e voltar para casa mais ou menos compensada. E aí a gente faz o trabalho, o CAPS tem os acolhimentos. Na época que eu estava lá, as pessoas tinham os alimentos, comida de muito boa qualidade. Eles passavam os dias lá, tinha coral. Tinha os estímulos ali dentro. Tem, né? e deve ter ainda. Porque agora eu me afastei um pouco, então eu não estou por dentro. Mas as pessoas que trabalham lá, a T, que fica lá na frente, então são pessoas compromissadas com o serviço. Né? São pessoas... A gente tem aqui que falar da postura da assistente social de lá, que é maravilhosa também, compromissada, a Valdirene. Então, assim,
Mas é o sistema que às vezes não se, os aparelhos às vezes não se Não falam. funciona, Aí né? para falar, aí assim, não, mas aí internação, porque existe internação compulsória, existe internação voluntária e a involuntária. Então, a voluntária é quando o camarada decide ou precisa e tal. Ou precisa de ajuda. Pá. E aí existe uma internação compulsória, que é independente que a família queira ou o cara não, o juiz determina compulsoriamente que a pessoa tem que se internar. E existe a involuntária, é quando a família entra junto ao Ministério Público e o Ministério Público pede, sei lá, vaga e que ele tem que E dentro se disso, internar. Fábio, entre internação compulsória, enfim, nós estamos aqui criando em Campos do Jordão minis Cracolândias, né? Sim, Temos em todos os lugares, isso. mas aqui também. Sim, claro. Né? Guardadas as devidas comparações com São Paulo, né? Que lá sempre a bem mesma, evidente a ali, mesma né? história. É a assim, olho nu ali, né? Entra governador, sai governador, entra prefeito, sai prefeito, sempre a mesma história. Vamos acabar com a Cracolândia e tal, mas não se sabe o caminho disso. Nós temos aqui, próximo aos Artesat, de frente com os Artesat, o mercado. Nós temos ali já se criando uma mini Cracolândia. Nós temos em outros Aqui atrás do pontos, Mercadão ali também, que nós onde temos foi em demolido outros ali. pontos também minis Cracolândias, porque é assim, Fábio. E aí eu volto de novo na falta de políticas públicas de saúde. É assim, parece que nós estamos aí no sentido bem generalizado. Parece que nós estamos assim fazendo vistas grossas a um grave problema que está ocorrendo em Campos do Jordão, isso há anos, e ninguém resolve. Né? Aliás, não sabe o caminho para se resolver isso. E nós vamos deixando, até que a bomba explode, até que nós não temos mais controle. Foi o que ocorreu em São Paulo. Não é de hoje, sabemos, são de décadas. Né? E vai aumentando o fluxo, chamado fluxo, vai aumentando. Né? O que fazer para minimizar isso? Seria termos mais profissionais atendendo, estrutura, carece de estrutura para isso. Como fazer para tentar? Esse pensamento é um pensamento lógico. Claro, quanto maior a quantidade de profissionais que tenham para atender a população, mais assistida essa população é. Mas sobre essa questão, existe uma ideia, e na época que eu estava no CAPES, até a gente estava cogitando, existe uma ideia de ter um CAPES AD em Campos do Jordão pela peculiaridade de Campos do Jordão. Eu seria a favor, eu votaria a favor No disso. sentido que São Bento do Sapucaí, se eu não me engano, também o CAPES daqui engloba lá, e aí assim já daria o número de população que precisava. Mas aí isso tem que ter uma fomentação de um projeto e tal. Eu acho interessante a gente falar com a prefeitura sobre isso. Então, quando você me falou sobre a questão dos pontos na cidade e tal, e aí existe aquele ponto da Fracalanza, eu tenho uma notícia boa para dar. Opa. Porque eu estava passando por frente diariamente, que eu passo para ir para o hospital, né? Quando eu vou para o São Camilo, eu passo em frente todos os dias e via aquele movimento e também atendi alguns pacientes que frequentavam lá. E hoje eu passei, eles estavam, né, tirando a mata, tirando todo aquele que servia de escudo, né? Impressionante a quantidade de resíduos, de lixo que estava lá, que eles tiraram, porque as pessoas já estavam morando ali. Eu fui falar com o responsável lá pela obra que estava tirando o pessoal, o senhor Baiano. Ele falou que tinha ido como é que se deu essa operação? Aí ele falou que tinha ido um dia anterior, falou com eles, e aí eles tiraram bastante coisas e ainda deixaram muita coisa. Tinha uma pilha de lixo, né? De roupas, de lixo.
e saíram. E aí ele disse que quando chegou de manhã ainda tinha uns 20. Só que à tarde, quando ele foi para avisar que no outro dia iria, ele disse que tinha mais de 30 pessoas. Nossa, ainda... Nossa, gente. Problema E grave. aí pacientes que eu atendi relatavam assim, tipo, existiam as pessoas né, que estavam morando na rua e tal, mas existia, as pessoas, virou ali um ponto de uso. Pessoas que saíam do trabalho, aí antes de ir para casa, Passava né, por passava ali. lá usava, e aí voltava para casa ou ia para o trabalho. Então tava ficando muito perigoso ali, Claro. porque aquele gazebinho ali do Ninguém... Fracalanza, tipo, quando chove eles ficam todos ali, né? Sim, sim. E aí, nesse sentido, quando eu passei que eles estão lá limpando a área, e inclusive eu fiquei sabendo que aquela área, né, vai ser um estacionamento, Que bacana. um estacionamento, se eu não me engano, daqueles ônibus que ficam na entrada da cidade, vai ser ali. E aí vai urbanizar melhor, vai ser, porque ali estava virando É uma bomba relógio, Uma né? terra de Cracolândia. ninguém. Uma bomba relógio. Porque dali começam-se, é óbvio, os A, pequenos isso, furtos, né? As pessoas... os comportamentos disfuncionais que vêm junto Sim. com a questão problemática do uso de drogas, que é um problema assim de saúde pública. As pessoas que têm qualquer tipo de problemas com o uso de substâncias psicoativas, essas pessoas, elas precisam de tratamento, né? Elas não precisam de cadeia, né? Elas não precisam de punição, né? Elas precisam de tratamento, porque o uso crônico, o padrão mal adaptativo do consumo de qualquer substância é considerado uma doença, e é uma doença psíquica. Então a pessoa precisa de tratamento, não precisa de cadeia, mesmo porque a gente já viu que esse modelo vigente não está dando conta. Esse modelo de guerra contundente contra as drogas, Sim. né, de opressão. E essa a internação compulsória é um caminho? Então, a internação compulsória, ela vai de encontro com uma política mais humanitária, que é a redução de danos até fazer o desmame, e um trabalho onde a pessoa consiga viver, né, em recuperação. Porque a dependência química não tem cura. É como o diabetes. Então, assim, eu posso viver tranquilo com o diabetes a partir do momento que eu me cuide. Se cuide. Isso, e a dependência química é a mesma questão. Aí, quando a gente fala sobre essa questão de internação compulsória, é muito delicado. Mas também vai depender de cada caso, mas também tem pessoas que chegam a um nível de dependência de alguma substância onde ela não tem mais... na realidade, Já está colocando sua vida em risco. a dela e de outras de outras pessoas, pessoas, ela não tem mais nem noção, né, da questão de autonomia, onde ela fica tão ensimesmada que ao dormir, ao acordar, é pensando em arrumar R$ 1 para pegar uma pedra, por exemplo. Entendi. Né? Então, assim, é bem delicado essa questão. Tem que ser não tanto ao céu, nem tanto ao mar. Porque também você prender para tratar, né, essa questão dos leitos psiquiátricos é uma questão muito difícil de você fazer de uma forma onde aquela pessoa que foi, né, numa clínica fazer uma desintoxicação, tal, não saia de uma... Eu estou falando de tratamento abrupto, né? Existe a necessidade disso, às vezes, dependendo do grau de dependência, mas tem como tratar de outras formas também. Entendi. Mesmo porque é uma doença psíquica. Então, assim, se a gente for cuidando da saúde psíquica, até chegar a um ponto que você consiga desenvolver o padrão
mal adaptativo do uso, né, talvez você consiga evitar, né, e ajudar essas pessoas de uma forma legal. mais contundente, na realidade de uma forma mais humana, Mais humanizada, né, né? mais humanizada, de uma forma mais tranquila. Sobre essa questão do uso, né, fica muito na sociedade a questão de que fulaninho é um fraco, ou ele não tem opinião, ou ele não tem força de vontade. E não é, às vezes. Não é, às vezes é uma doença de uma forma que abate a pessoa e que a pessoa ela fica dominada pela compulsão do uso da substância. Né? E onde as pessoas que precisam de ajuda, né, que sentem aí A necessidade. algum transtorno, né, alguma necessidade, onde essas pessoas podem lhe procurar aqui em Campos do Jordão para serem Joga o endereço, tratadas, contato. para Pra serem galera aí. ouvidas Então, e tratadas posteriormente. Pode falar diretamente do nosso público aí, Fábio. eu estou atendendo no São Camilo, mas aí eu atendo uma demanda específica, que é a demanda da tisiologia. Só que eu tenho um consultório particular ali na Fracalanza, na Merdécia, perto da Assembleia de Deus ali. Sim. E Próximo do posto ali próximo do posto do Escófilo, Escófilo. isso. Sim. E aí as pessoas podem me procurar pelo telefone, né? Qual o telefone? Que é o 12 9650 0522. E aí pode marcar uns horários que eu posso. Depois que eu saio do hospital, eu vou para o meu consultório. Então, vamos repetir o telefone Corre isso aí. aí, Sérgio. Vamos repetir o telefone para quem É está precisando de ajuda. 9650 0522. DDD 12 Marcou aí, galera. É 12. 12. Fábio, para a gente terminar esse papo, foi um papo muito Muito bacana. bacana, cara. Antes de mais nada, gostaria muito que você voltasse. Sim. Né? As portas do TribunaCast estarão abertas para você. Nós temos aí novos projetos aí, em se tratando dessas campanhas que você vai estar liderando aí, vai estar realizando aí nos meses, né? Cada mês teremos aí uma campanha, é uma coisa que nós estamos amadurecendo aqui, é um projeto, né? Que vamos levar à frente, sendo liderado pelo Fábio. Eu gostaria, para nós terminarmos esse nosso papo, que eu espero que os tribuneiros tenham gostado, isso tem a ver com a vida de todos nós. A nossa saúde mental tem que estar familiares, amigos, tranquila, né? tudo isso, né? Gostaria que você mandasse uma mensagem, fizesse uma mensagem a respeito de como estarmos assim um pouco mais equilibrado. O que nós precisamos para que a nossa saúde mental esteja numa situação assim que possa nos causar menos ansiedade, menos estresse, como Dormir melhor. né, dormir melhor, né? Gostaria que você deixasse essa mensagem aí para todos nós, para a sociedade. Então, essa pergunta é uma pergunta bem difícil, porque a gente, enquanto ser humano, a gente é plural. Então, às vezes, o que pode significar saúde mental para o outro, não. Então, assim, existem várias formas de terapia. Ou isso, quando eu falei anteriormente que o cafezinho com o amigo não era terapia, né? Não é uma terapia, que é a terapia pautada na questão de critérios, de tal, mas é terapia, é terapêutico. Então, a procura de fazer yoga, a procura de meditação é terapêutico. Então, assim, existem vários pontos que a gente pode falar, que a gente pode desenvolver hábitos mais saudáveis. Alimentação. Né? De alimentação. De alimentação, de exercícios físicos, porque a gente sabe que quando a mente está sã, o corpo também precisa ou está sã. Fato. E as questões também de tentar levar a vida de uma forma menos a ferro e fogo, porque no final de
que a gente sabe, a gente morre. Então, por que que nesse pouquíssimo tempo que a gente tem na vida, a gente põe tanto fermento, tanto holofote em problemas que talvez ali, se a gente tiver um novo olhar, aquilo ali não vai consumir tanto tempo e tanta saúde mental, né? E isso a gente tende a desenvolver evitando pessoas tóxicas, né? E aí Relacionamentos tóxicos. então esse termo está muito comum e Sim. aí assim tudo que fica comum perde o sentido, né? Mas é tóxico no sentido de que essa pessoa que é tóxica, essa pessoa também está sofrendo. Também tem o seu problema. Né? Essa pessoa também está sofrendo, porque geralmente uma pessoa com distimia, por exemplo, é uma pessoa tóxica, porque nada está bom, nada é satisfeito, é sempre aquele enfado, é sempre aquele pesar, aquele porvir, né? Então, assim, a gente tenta, porque transtornos mentais, quem tem, né, transtorna, mas também é uma pessoa transtornada. Então, assim, a gente tenta perceber e, principalmente, né, procurar conhecer, procurar desmistificar as coisas e, principalmente, aniquilar a psicofobia. Né? E, então, saber que o cérebro é uma parte do corpo como outra qualquer e que precisa ser cuidado também, né? As questões, claro, do exercício físico, isso basicamente todo mundo sabe, mas e principalmente se observar no sentido de se conhecer, né? A gente não se conhece, porque quando a gente vive a vida, a gente vive na visão micro, vivenciando. Em terapia, a gente faz uma questão de análise de estrutura, onde a gente pega a situação e a gente faz um exercício de sair de cena e ser observador da cena. E aí a gente vai ter uma visão macro. O nome disso é estratégia, né? E aí o que fez o Império Romano ser um dos maiores impérios até hoje conhecidos? Estratégia. Então, se eu faço na minha vida uma estratégia e tento ali ter um olhar mais observador, né, da minha vida, do quanto até onde eu aguento, né, até onde eu estou dentro de um sistema de status quo que eu estou sendo cooptado pelo machismo, cooptado pela questão do consumismo, do capitalismo. Né? Então tem tudo a ver com saúde mental. Né? A questão do meio, o Freud já dizia, né? No Mal-Estar das Civilizações, é o meio que adoece. O Sartre já falava, né? O inferno são os outros. Então, assim, o meio que eu me encontro é que adoece e é o meio que é formado. Então, aí a gente tem que pensar assim, olha, essa estrutura que a gente conhece até hoje. Não, eu não estou falando aqui em anarquização de coisas, de qualquer coisa ou qualquer estrutura. Mas existem estruturas de manutenção, né? Sei lá, patriarcais, capitalistas e machistas que adoecem o próprio macho. Certo. Entendeu? Tá certo. Sérgio, Tribuneiros, terminamos aqui mais um programa. Maravilha. Sérgio, Tiagão, obrigado. Valeu. uma vez. Tribuneiros. Nos sigam lá nas nossas plataformas, nossas redes sociais. Manda lá YouTube, a sua sugestão. seu like. Né? Pergunta, faça Feedback. perguntas. Nos dedicas para os novos convidados, Sim, o que sim. vocês querem, porque o TribunaCast, como eu disse, está inteiramente conectado com a comunidade e é para isso que nós existimos. Obrigado, tribuneiros. Até a próxima. Massa.